teu querer. Glória a Deus. Pessoal, muito bom dia. Tá todo mundo aí me escutando aí? Show? 100%? Tô te ouvindo. Show. Beleza. Bom dia, gente. Como é que tá o som aí pra vocês? Tá chegando direitinho? Tá baixo? Pra mim tá perfeito, velho. Tá bom. Chegando bem, graças a Deus. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês nessa manhã, né? Um pouco diferente nesse formato de estarmos aqui aprendendo a palavra de Deus. Nós vamos seguir falando no nosso IBD, onde nós vamos tratar um pouquinho sobre a resposta da fé em tempos de crise. A gente vai meio que continuar a lição dada na semana passada pelo Júnior e espero que Deus esteja nos conduzindo, nos guiando nesse momento. Pedir o Jade para nos elevar em oração, entregar esse momento, que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações nessa manhã. Bom dia, pessoal. Todo mundo me ouvindo aí? Oremos, então. Senhor, muito obrigado por falar com o Senhor mais uma vez. Te entrego, Deus, esse momento. Esse momento, Deus, em que estamos unidos por meio da tecnologia, Deus, para falar do Senhor. Através da vida do Rian, que o Senhor abençoe ele, que o Senhor conduza, Deus, esse momento e que o Senhor traga sensibilidade às nossas vidas. Muito obrigado por tudo, obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Esses dias que nós temos vivido são dias bem difíceis, bem tensos e que a gente tem enfrentado múltiplos desafios. Acredito eu que tem sido um tempo bem diferente para todos nós, em todos os sentidos, de confinamento. A gente sai na rua e vê o pessoal ali usando a máscara, né, de proteção. Enfim, dias de muitas dificuldades para aqueles que estão na economia, né, aqueles que dependem de seus empregos e tudo mais. Mas ainda assim, a igreja, nesses tempos, nesse tempo em que estamos vivendo, ou em tempos difíceis, a igreja precisa mostrar o valor da sua fé. E é isso, qual é a resposta da fé em que nós cristãos, nós que cremos em Cristo, nós que cremos como é comemorado de forma simbólica, que hoje comemora-se o domingo da ressurreição de Cristo, como que nós vivemos de acordo com essa fé? Quais as implicações que é ter essa fé? E o que isso influencia na forma como nós respondemos aos momentos de tamanha crise? E o texto que nós vamos usar hoje, peço que vocês tentem ao longo das leituras, tentarem fazer essa conexão, que o primeiro texto, vocês que têm a Bíblia aí, smartphone, pode abrir aí, é Abacuque 2:4. Livro do profeta Abacuque. E antes da leitura, eu faço uma pergunta para todos vocês que estão na sala aí. Fiquem à vontade nessa nossa aula bem interativa, quando quiserem falar, expressar opinião, podem interromper aí. De repente eu não vou estar 100% ligado na tela aqui, mas podem interromper e falar aí. A gente tenta fazer do nosso formato como nós fazemos no presencial aí. Como você tem enfrentado esses dias? A pergunta é essa. Como vocês têm enfrentado esses dias? Como? Como você tem passado em todos os aspectos? Então, o objetivo dessa lição de hoje vai ser esse, nós termos essa análise de como temos vivido dias tão difíceis como esses e olhar para a Bíblia e olhar para ela e entender como homens de Deus reagiram às crises e enfrentaram a fome, a morte, e tentar extrair lições deste livro, que é a nossa regra de fé e prática, para as nossas vidas hoje. Então vamos ao texto de Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé.
Tem alguém que tem uma versão diferente aí? Pode ler e compartilhar com a gente? Diferente dessa que eu li agora? Na minha aqui tá assim: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Muito bom, mas o justo... 2:4. 2:4, mas o justo viverá pela sua fidelidade. É diferente do meu A final. mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Amém. Lê só o finalzinho, Jade. De novo. As pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Amém. Ou seja, em resumo, o justo, este viverá pela fé, muito embora esse contexto de Abacuque, nós vamos falar um pouquinho, quando Abacuque fala que o justo guardaria sua vida pela fidelidade ao Senhor, né? O justo viveria pela sua fé, é um pouco diferente daquele que Paulo emprega lá em Romanos, e ele fala que o justo, este viverá pela fé, citando o profeta, mas nós vamos entender que, em resumo, o cristão do Antigo ao Novo Testamento, o cristão considerado por justo, justificado pelo Senhor, este vive pela fé, e este viver pela fé, como nós vamos discutir ao longo da lição aqui, ele é, com todas as suas implicações, um viver diferente daqueles que nos cercam e que não temem ao Senhor. Vamos ao outro texto, Salmo 73. Ao que indica, Asaf foi quem escreveu este salmo. Nós vamos ler alguns versículos e vamos ter como pano de fundo o justo viverá pela fé, de Abacuque, e os relatos escritos neste livro dos Salmos, que o subtítulo traz o problema da prosperidade dos maus. Vou ler aqui agora do 1 ao 5, estejam atentos aí. Depois eu vou pular para o 13, depois 17 ao 28. Conseguiram compreender aí? Vamos lá, do 1 ao 5. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Vamos ao 13. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Vamos para o 17 agora até o final. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, e era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pelas minhas mãos, pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro a quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza do coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Meus irmãos, bênção de Deus aí. Mais uma vez, bom dia a todos que chegaram agora, né? Nós vamos falar sobre a resposta da fé em tempos de crise. E aqui nós temos esses dois textos. O primeiro texto é o texto de Abacuque. Abacuque, o profeta, ele começou a presenciar a injustiça, a violência que o circundava ali, a sua situação. E ele começou a se indignar, porque ele começou a ver a opressão, todo um cenário ali de corrupção moral daquele povo. E quando ele pergunta a Deus, quando ele vai até Deus com o seu clamor, Deus responde que levantaria uma nação
ímpia para punir os justos, para punir, na verdade, o povo, né, que estava ali se corrompendo. Esse é o contexto, assim, de forma bem resumida, de Abacuque. Diferente do contexto do Salmo 73, que pelo que nós percebemos aqui, é um salmista que olha ao seu redor, vê todos os ímpios prosperando, né, indo de bem, cada vez melhor, prosperando, conseguindo, conquistando as coisas, e ali ele é tomado por um sentimento de inveja. Aqui, embora seja um pouco diferente da nossa situação, aqui a situação de sofrimento, a situação de contrição pode se assemelhar aos dias que nós vivemos hoje. E aí, desse texto, desse pano de fundo que nós vamos extrair lições, que nós vamos pensar um pouquinho, e nós vamos responder algumas perguntas. E a primeira delas, olhando o contexto de Abacuque, que ele clama a Deus, Deus dá a resposta, e ele começa ali a ensaiar alguma resposta, começa a considerar a situação, e ali ele chega na conclusão de que o justo viveria, Deus preservaria a vida do justo ali e que esse justo viveria pela fé, a despeito de tudo aquilo que estivesse acontecendo, a despeito daquela invasão que estava na iminência de acontecer ali pelos caldeus, né, pelo Império Babilônico. O justo, ele não deveria temer as situações e deveria confiar e viver pela fé. Aliás, às vezes essa é a discussão, né, que se tem, como que o Velho Testamento as pessoas eram salvas, se era da mesma forma que era no Novo, porque tinha a lei de Moisés, depois tem a nova aliança em Cristo, mas nós percebemos que a fé sempre foi um meio de reconhecer o povo de Deus, aqueles que acreditavam na promessa de Deus, aqueles que olhavam para frente para o Messias prometido que iria vir, ou para nós que já vivemos na nova aliança, olhamos para trás e confiamos naquilo que aconteceu. Algumas impressões, pessoal, olhando esse contexto, esse Salmo 73, eu acho interessante que antes de discorrer, de falar dos problemas do seu tempo, ele começa o Salmo louvando a grandeza de Deus. Com efeito, primeiro versículo aí do Salmo 73, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. O verso 2 aí, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pessoal, o Salmo começa com uma conclusão. Qual é? É que Deus, ele é bom. E ele consegue fazer aí como se fosse um paralelo entre Deus e ele. Então, a primeira coisa a ser observada e aprendida e absorvida por nós, para que a gente fortaleça a nossa fé em dias como este, é olhar para um dos atributos de Deus, a sua bondade. Mesmo o profeta Abacuque, ou o salmista Asaf, que é o que, pelo que consta que escreveu este salmo, eles conseguem descansar na bondade de Deus. E quanto a mim, no verso 2 aí, diferente de Deus que é bom, ele consegue fazer esse paralelo. Porém, os meus pés quase se desviaram. Então, o paralelo é esse. Se por um lado Deus é bom, por outro o homem é pecador, se desvia, tem a tendência da inveja, da arrogância, do orgulho, e a queda faz do homem caído um pecador e da terra maldita. Aí nós enxergamos em Gênesis 3:16, 17, né, por aí, uma das coisas que Deus fala ao homem é que maldita será a terra por causa de você. A gente começa a perceber esses dias que nós temos vivido, né, dessa pandemia, em outros momentos da história, e nós talvez nos esquecemos de que também uma das consequências da situação que nós vivemos é a consequência da queda lá em Gênesis. De tal acontecimento, desde que o homem caiu e desobedeceu a Deus, a terra tem sofrido com enchentes, com pestes. A gente vê no Egito também, embora ali foi Deus disciplinando
Faraó, né, punindo Faraó ali e mostrando o seu poder, derrotando os deuses do Egito. Mas uma coisa é que a terra perdeu o seu estado natural desde a queda. Se lá em Gênesis 3,17 Deus sentencia e fala que maldita agora é a terra por causa do que você fez, abram em Romanos 8:22. Vocês que têm a Bíblia aí, queiram acessar, abri-la. Romanos 8:22 diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Pessoal, esse é o legado da queda e essa é a promessa de uma redenção. Interessante que em dias como estes, né, de muita tensão, de muita dúvida e incerteza, a gente vê os noticiários e a gente vê governantes mesmo em dúvida do que fazer. Por um lado, uns falam, fica em casa, mantém isolamento, outros já defendem o lockdown vertical, outros já falam, não, vocês podem sair e tudo. Mas o fato é que essa incerteza toda, ela é produto disso. Nós temos em nós uma esperança e fazemos votos, oramos para que isso passe logo. Na verdade, nós, como seres humanos, esperamos a redenção. Nós esperamos um dia que essa situação vai normalizar, mas mesmo depois que essa situação se normalizar, a Terra, nós vamos passar por outros infortúnios que é proveniente da queda, é proveniente deste sofrimento de que fala o salmista aqui, sofrimento em que todos os homens de Deus passaram e têm passado por conta disso. Ô, Rian. Pois não? Pode falar, PV? Não, é o Gabriel aqui. É o Gabriel, desculpa. Eu vi o PV aqui. Uma coisa interessante é que eu acho que deixa muito claro para a gente esse verso primeiro do Salmo 73, que de fato Deus é bom. Como você disse, é uma conclusão que Asaf chega. Não sei a maneira que ele chegou a essa conclusão, mas com certeza tudo indica que ele estava olhando ali para essa prosperidade dos maus, que mesmo que os maus estavam vencendo, se sobressaindo, e talvez os justos naquele tempo estavam sofrendo, mesmo nesse contexto, nesse momento, ele chega à conclusão de que Deus é bom, né? E eu acho que trazendo para o nosso tempo, mesmo acontecendo esse tanto de coisa, e a gente sabendo que existem muitos servos de Deus que estão passando por muitas dificuldades nesse momento, como toda a humanidade, Deus continua sendo bom. Independente do que aconteça, independente daquilo que possa vir trazer algum sofrimento à humanidade. Um ponto interessante aqui, Gabriel, é que a gente consegue, já que nós estamos com Abacuque 2:4 ali, que o justo ele tem um viver diferente, né? Uma vez que ele vive pela fé, e aqui a gente pega o outro texto como pano de fundo, uma diferença que a gente percebe foi exatamente essa que você falou. Se por um lado aqui o sofrimento ele é único de um personagem, de Asaf, hoje a crise em que nós vivemos ela afeta a todos, né? A gente vê aí que ela se espalhou muito rapidamente da Europa e hoje parece que todos os continentes, ou boa parte, vive esse caos, vive essa pandemia, né? É vítima direta desse caos. E uma vez que, às vezes, a cidade pode não ter sido tão infectada, mas ela sofre, por outro lado, as consequências econômicas. Então, parece que a crise é global mesmo, né? Diferente do contexto ali de Abacuque, que é uma nação específica, e o contexto de Asaf, aqui nesse Salmo 73, a crise abraçou a todos ali, né? É o que nós percebemos. O Guilherme, posso dar um adendo aí? Sim, Guilherme. Porque quando eu olho essa bom questão... Bom ouvi-lo. Engraçado que essa foto sua aqui não te representa, tá? O que representa essa aqui, né, com o fundo. Tô na igreja aqui, ó, galera. Pronto. Mas pode falar, assim, Guilherme. Quando a gente fala sobre o justo pela fé, o que me vem à memória
o que que é esse viver, na verdade, né? Porque ele pode viver sem na sua vida tendo manutenção pela fé, só que ele pode só estar vivo se ele estiver em processo de fé, porque na verdade, nossa, até sangrou o ouvido do cara ali, né? Porque assim, o que que é esse viver pela fé, né? É isso que eu fico pensando, porque na verdade você pode estar morto e vivendo morto, na verdade, né? Então, é muito, eu não sei se eu tô conseguindo explicar porque é muito cedo, mas enfim, o justo viverá pela fé, cara, é que na verdade o que que é esse? Só a vida realmente nesse ambiente de fé, tanto que tem um salmo que ele fala, né? Os seus dias agora estão sendo contados a partir da volta, né? Assim, para o Pai, né? E eu, quando eu olho João 10:10 também, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quer dizer, se alguém é triste e o cara vive para sempre, o cara vai viver para sempre triste. Então, a vida é eterna para ele ia ser um sofrimento eterno, né? Então, uma alegria de viver, entendeu? Então, a fé, ela ressignifica o nosso hoje. Não é só ele vai viver para alcançar a fé. Não sei se eu estou sendo claro assim, mas a fé ressignifica como o cara vê a vida dele hoje, entendeu? Por isso que o cara pode estar preso, o cara pode estar distanciado e continua feliz e vivo. É a ideia do cara que está na prisão e o cara continua feliz, o cara continua adorando a Deus. Né? Exatamente. Me veio Guilherme, isso. te cortando um pouco, dentro disso, o que acontece? Isso que você falou é muito interessante, porque Paulo traz exatamente essa noção do quê? Do contentamento. Porque, na verdade, é possível, quando ele escreve, por exemplo, aos Filipenses, uma carta que ele escreve na prisão, o tema da carta é o quê? Alegrai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos. E você pega, poxa, como um prisioneiro, como um cristão consegue ter contentamento num momento como esse? Como os cristãos conseguem ter contentamento e viver de uma forma, numa perspectiva positiva da vida em dias como esse. Economia degringolando, por outro lado, pessoas morrendo, né? Como nós podemos olhar para frente e viver somente, Guilherme, é o que você disse, o cristão só consegue viver nesse mundo depois da queda pela fé, numa fé de uma perspectiva que, primeiro, o sofrimento, as pestes também, elas apontam que esse não é o nosso lugar, esse não é o nosso descanso, né? É isso mesmo, o Júnior está comentando aqui, como conversamos, questão da fé, né? Não consegui ler, depois alguém interpela. Então, somente nesse viver. Alguém falar, antes de alguém falar, alguém manda o link para o Lequinho no WhatsApp dele privado, ele está me pedindo aqui. Tá, eu vou ler o comentário do Júnior aqui. Sim. No chat, o Júnior comentou assim: como conversamos na semana passada, fé não é submeter Deus à nossa palavra, para que a nossa vontade se cumpra. Fé é a nossa submissão à palavra de Deus, para que a vontade dele se cumpra. Aqui podemos ver exatamente a conduta que Paulo teve durante sua vida. A mesma postura que devemos ter hoje em dia. E Paulo estava mais feliz na prisão do que Adão no paraíso, né? Verdade. E é interessante, pessoal, que estava olhando aqui e continuando o texto do versículo 5 até o versículo 12, ele vai discorrer aí o salmista. Interessante que ele começa já com a conclusão, né? Eu vou falar algumas coisinhas aqui de um descontentamento que eu tive, né? Que em algum momento eu fiquei assim invejando os ímpios, mas antes dele começar isso, o que ele falou? Antes que vocês saibam o que eu vou falar, Deus é bom. Cheguei a essa conclusão. Com efeito, Deus é bom para com Israel e para todos aqueles que estão com o coração limpo, que creem nele. Aí ele começa a discorrer a forma detalhada, a forma leviana e refletida que os ímpios vivem. Por falar dessa questão de como nós estamos falando aí, como nós conseguimos refletir, como o salmista chegou a essa conclusão, nós chegamos também nos dias de hoje por trazer um pouquinho desse objetivo da aula, né, de analisar como nós temos vivido, se temos vivido como justo mesmo que vive pela fé. Aqui ele traz, né, do 5 ao 12, a forma leviana, né, que eles vivem, e é um viver comum para eles. Mas a gente tem algumas reflexões, eu anotei algumas coisas aqui,
que tem sido dias que nós temos refletido, e a reflexão tem sido uma bênção nesses dias, que a gente reflete como nós temos gasto nosso tempo, ou nós temos, de certa forma, usado melhor o nosso tempo. A gente conseguiu, nessa quarentena, temos conseguido realinhar, falo pelo menos por mim, algumas prioridades. A gente conseguiu mudar hábitos. E uma outra coisa que é interessante, que deveria ser o comum de um cristão, é que nós temos feito sacrifício pelo próximo. Então, vocês percebam que, mesmo em momentos de crise, é possível e é preciso extrair as coisas boas, é preciso fazer essa consideração e analisar se nós realmente temos vivido dessa forma. Primeiro, pela fé, e pela fé enxergando a bondade de Deus, né? E vivendo de acordo com esse entendimento de que Deus é bom, né? O mesmo Deus que fez a terra boa lá, mesmo com a queda do homem, desde então, ele tem dado chances, ele tem dado redenção repetidas vezes ao homem, né? Nós vemos isso ali na Torre de Babel, depois nós vamos ver isso lá antes, né? Primeiro Noé, depois a Torre de Babel, e assim nós vamos ver essa aliança que Deus faz ali com Abraão, e vem sustentado isso mesmo em meio a pandemias, mesmo em meio ao caos, né? Por assim dizer. Alguém falou aí? Rian, Oi? eu não falei não, mas vou falar agora. O versículo 16, ele diz, assim como hoje, eu acho que tem gente igual a Asaf nesse versículo, fala assim, então eu me esforcei para entender essas coisas, mas era difícil demais para mim. No 17 ele fala que ele encontrou, digamos, uma resposta, né, no tempo, e no 27 ele traz uma outra conclusão, que é a seguinte: os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. E o 28 ele fala que se apega a Deus, que é o refúgio dele. Então, trazendo para o 16 e o nosso contexto, temos isso hoje ainda, e pessoas, talvez como eu, às vezes assim, eu fico tentando entender, cara, por que é assim, por que que o cara lá no mundo ele prospera e age do jeito que age, por que que o mundo está vivendo isso, e é um momento de exercitar minha fé. Contudo, eu posso concluir que Deus é o meu refúgio, né? Isso, assim como foi colocado aí no 28. E a nossa saída, de fato, é a oração, né? Pedir pelo que tem acontecido, por nós, pela igreja, e saber que Deus está perto. Ele fala, mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor meu refúgio e anuncio o que ele tem feito todo dia. Na verdade, o Jade, essa é até caminhando para o final da exposição desses versículos, né? A gente não vai expor todos, mas alguns que nos chamaram a atenção. Eu acho interessante a mudança de cenário que tem a partir do verso 17. O verso 17, ele fala, depois que ele discorre de tudo, aí ele manda, até que entrei no seu santuário. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, depois que ele faz essa análise... Só um minuto. Pode falar. Quem que chamou? Tá me ouvindo? Sim. Faz lembrar igual Jeremias, né? O texto de Asaf e Jeremias são muito parecidos nessa questão, né? Lamentações de Jeremias, vem Jeremias lamentando, até que ele cai na real e recita, né? Ele fala que ele lembra dos benefícios que fez o Senhor. Então ele começa lamentando a situação, até se lembrar do que Deus tinha feito pelo seu povo. Asaf faz a mesma ideia, né? Ele começa a olhar para a situação, ver o ímpio, ver a prosperidade do ímpio, até que o Senhor lhe dá uma memória afetiva e espiritual sobre quem Deus é e sobre aquilo que Deus faz e aquilo que Deus pode fazer como justiça. Então, nos mostra que o cristão, de fato, ele tem uma memória afetiva e espiritual, do qual ele às vezes se indaga das questões que acontecem,
do porquê das coisas, mas em dado momento o Senhor ele vem como consolo espiritual de dizer o Deus que ele serve. E isso traz o contentamento. É aquilo que Paulo vai dizer lá em Filipenses, em que ele sabe viver no bom e no pouco, e ele diz que tem contentamento no Senhor. Essa é uma característica do crente. O crente, ele se indaga, mas a sua indagação não consome pelo resto da sua vida. Ele traz a memória daquilo que Deus é e daquilo que Deus pode fazer. Verdade. E você falando aí, Janirinho, dessa questão que ele consegue, Deus, através da memória afetiva, e pegando um gancho do que o Guilherme disse, essa conexão só é possível por conta da fé. Só é possível ele chegar a essa conclusão de que Deus é bom, ou olhar para frente com uma perspectiva diferente, por questão da fé que ele já tinha no seu coração. Então, muito embora, não só Asaf, nós somos tentados a murmurar, né? Diferente, né, Janirim? De um reclamar, né? De um lamentar, o lamento diferente de murmuração, nós só conseguimos, de repente, ter a consciência, poxa, pera lá, Deus é soberano, está no controle de tudo, devido a essa fé, essa centelha de fé que nós temos em nosso coração. Eu acho interessante essa mudança de cenário até que eu entrei no santuário de Deus. Gente, ou seja, até que ele parou um pouco e falou assim, deixa eu ir até a Deus. E, na verdade, meus irmãos, a resposta da fé, ela consiste basicamente disso, porque eu tenho visto que os noticiários em si, né, eles nos deixam alarmados, nos colocam em pânico, mas eu tenho percebido que nós temos feito o processo inverso. Ao invés de nós irmos até a Deus e depois virmos e olharmos as notícias e coisa e tal, né? Usar esse tempo mesmo, às vezes, para refletir mais na palavra de Deus, entender os atributos de Deus, uma vez que ele é imutável. Se Asaf descreveu Deus que ele é bom para o seu povo, nós podemos agarrar e abraçar essa fé de que Deus é bom, porque ele continua bom. Ele era, é e vai ser eternamente. Abraçar esses atributos de Deus. E nós temos feito ao contrário. Nós vamos para as mídias, nós vamos para os telejornais, nós vamos para os grupos de WhatsApp e depois a gente vai tirar um tempo com Deus. Então, acho essa mudança de cenário, até que entrei no santuário, achei ela muito significativa. E a gente percebe, não só nesse contexto de Asaf, que foi assim que homens de Deus reagiram ao longo da história bíblica. Nós pegamos e usamos os personagens bíblicos, né, em momentos de crise. Nós vemos também Moisés, como Moisés reagiu ali ao êxodo ali com tantas coisas terríveis. Nós percebemos que quando a crise se afunilava ali, o que acontecia? Ele ia até Deus, ele buscava a Deus, ele ia até o templo. Ali não tinha o templo Moisés, mas ele ia ao monte. E outros servos de Deus, eles faziam dessa forma. Eles iam até Deus e depois eles retroagiam aí. Eu marquei... Pois não? Uma coisa, cara, que eu acredito que traz muito conforto pra gente, deixa o nosso coração aí alegre, é ter essa confiança, né, que Asaf teve, que Deus é bom, né, independente do que acontecer, ele é bom. Muitas pessoas perguntam, onde está Deus nesse tempo? Como em vários momentos de crise. E nós sabemos que Deus ele está, né, no seu trono, sentado, né, ele continua tendo domínio sobre as nações, ele continua vendo tudo que está acontecendo e nada do que acontece está fora do controle desse Deus, né? Então, acredito que quando nós cremos na soberania de Deus, nós entendemos que um dos seus atributos é ser bom, né? E então, independente do que aconteça, nós temos paz, porque nós confiamos num Deus que tem o controle de todas as coisas. Nós podemos, como já te falou, né? Acontece muitas vezes a gente não conseguir compreender, né? Como aquela questão lá da Teodiceia, por que acontecem maus no mundo de um Deus bom, mas ao mesmo tempo nós sabemos que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Nós sabemos a questão do pecado, né, na humanidade, não vou entrar nisso, mas
Eu acho que o ponto central é o conforto que nos traz, né, de saber que o Deus a quem servimos está no controle da situação. O Gabriel, não sei se você conseguiu parar e pensar nisso também. Esse questionamento normalmente é feito ou quando a nossa fé fraqueja, ou pelo ímpio, né? Por alguém que não conhece, não tem essa certeza, não consegue descansar da forma como a gente consegue em Deus. Sim, verdade. Eu acho que a partir do momento que nós cremos, e aí trazendo um pouquinho também do que o Guilherme disse, muda totalmente a nossa perspectiva de enxergar o mundo, né? E as coisas que estão acontecendo. Então a gente consegue descansar sabendo que tem um Deus que está no controle de todas as coisas. E o ímpio ele não consegue ter isso. Tanto que quando acontecem momentos como esse, logo talvez ele se sinta no direito de atacar a fé, né? De atacar Deus. Né? Cadê Deus? Né? Por que isso está acontecendo? Como se Deus fosse simplesmente alguém que existe para não deixar que o mal ocorra para a humanidade. E acho que isso, Gabriel, tem tudo a ver, desculpa, Rian, que realmente você explodiu aqui, tem tudo a ver com a questão de como a gente vê Deus e como o ser humano está sempre correndo da sua culpa, né? Por exemplo, é muito mais fácil culpar Deus por um Covid-19 do que eu culpar a própria ambição do ser humano de criar, de dar acesso a um Covid-19. Então, assim, a gente sempre vai estar culpando a Deus sobre as nossas escolhas, né? Ah, onde estava Deus? Deus sempre esteve, né? É o filho pródigo, né? Onde está o pai? O pai sempre esteve em casa, na mesa, esperando o filho voltar. Né? Então, esse é o problema. Então, a gente está louco para querer voltar numa rotina que nem a gente acreditava que era sustentável. Isso que é o mais louco. A gente quer voltar. A gente quer Verdade. uma rotina para uma vida que a gente nem acredita que era a vida ideal. Então, quando a gente está vivendo a vida que seria ideal para Deus, que é estar em casa, estar à mesa, aprendendo de Deus, compartilhando, vivendo, cuidando um do outro, a gente ainda quer voltar para um sistema que a gente nem acredita mais que ele pode ser voltado, né? E é interessante, Guilherme, isso que você está falando, e é um dos propósitos, quando eu me propus a continuar a lição que o Júnior deu, que eu tenho refletido muito, e falei sobre a bênção que tem sido essa reflexão, né? Esse tempo de solitude, né? De estarmos um pouco a sós com Deus, né? De refletir a vida, às vezes, que nós estávamos vivendo, a correria do dia a dia. Tenho visto pais, pelo menos que trabalham comigo, e têm falado, assim, claro que nós entendemos as consequências dessa pandemia, mas tirado os pontos positivos de estar com seus filhos, de estar em casa à mesa, de ter mais diálogo, ter mais tempo, né? Então, assim, a reflexão... Não, Bolsonaro, que você falou, né? E tem gente que ganhava muito porque descobriu que podia viver com menos, né? Exatamente. Então, assim, exatamente, é a questão da reflexão mesmo e do próprio contentamento. A gente percebe, eu estou aqui com o texto aberto, que Abacuque, parece que, pelo menos o livro aqui, não mostra que ele terminou assim, prosperando, mas ele termina com uma perspectiva de alguém que realmente vive pela fé, porque ele termina mostrando que, independente do seu contexto, ele iria continuar se alegrando e crendo no Senhor. Ele termina: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ou seja, ainda que me tire até mesmo os meus meios de subsistência, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor. E ele termina trazendo quase que a mesma ideia que Asaf termina: o Senhor Deus é a minha fortaleza, ou seja, o que a fortaleza fazia e tinha no contexto do povo de Israel? Era um lugar de refúgio mesmo, de proteção do inimigo, né? O Senhor Deus é esse lugar de segurança e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então, a gente entende que essa é a minha saída e essa é a solução para o mal que se espalha mesmo, seja pela pandemia ou seja por outras calamidades aí. É olhar não para o mal que se espalha, mas para o Senhor, me alegrar nele e ter alegria nele, ter fé
e essa fé que me faz ter esse contentamento no Senhor. Tinha aqui um pouquinho que eu tinha trago, pode falar? Só para Jesus ele se torna a completude, né, dessa falta. Então, quando a gente fala que Jesus, viverá pela fé, que a gente pode estar vivo hoje mesmo, né? Quando reconhecemos que Jesus é o Salvador, que Jesus é suficiente, a gente está vivo hoje, né? Então, assim, cara, é muito louco. Depois, assim, se quiser, até procura o vídeo, mano, de uns caras que são cristãos no meio da prisão, cara. E daí, os caras adorando, os caras adoram mais do que a gente na igreja, assim. Tipo, caramba, o cara entendeu o que é liberdade estando preso, né? Então, e ainda lembrando da Páscoa, né, cara? Jesus morreu, ressuscitou e isso é suficiente, entendeu? Então, assim, eu não vivo, eu vivo pela fé que Cristo é suficiente, entendeu? Pro medo, para tudo isso, assim. Só dando um adendo aí. Exatamente. E dentro dessa perspectiva, Guilherme, nós não somos os únicos a enfrentar, eu tinha marcado aqui, talvez não vai dar tempo para falar a fundo, da peste negra, que outros cristãos em outra era viveram também, uma pandemia mais terrível do que essa, né? É o que parece. Olhei por alto os números aí, talvez o Júnior pode corrigir aí, dizimou, parece que um terço da Europa, e a praga criou uma série de convulsões religiosas, sociais, econômicas, e depois parece que a peste bubônica, né? Tem até um escrito aqui de Lutero, como que Lutero reagiu a esse momento de crise. Permita ler para vocês. Fala o seguinte: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado e assim, porventura, infringir ou poluir outros. Portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada, nem insensata e também não teme a Deus. Olha só, parece que ele está vivendo nos dias de hoje, né? E ele consegue viver pela fé e consegue fazer esse equilíbrio, né? Olha só como que é o viver pela fé. Ele não está negligenciando as determinações ali presentes, ele serve ao seu próximo, mas ele confia na soberania de Deus, né? Ele olha para frente. E isso nos faz fazer a primeira pergunta que nós começamos essa conversa, caminhando já para o fim, né? Como você tem enfrentado esses dias? Como eu tenho enfrentado esses dias? Nós temos vivido como Abacuque aqui, olhado para cima, para a fé e agarrado ao conceito, né? E a verdade de que Deus é bom. Nós falamos o tempo inteiro, né? Deus é bom o tempo todo tudo é bom. Mas será que em momentos como esses, né, que a gente olha e a gente não vê uma perspectiva, assim, pelo menos humanamente, né, uma perspectiva breve assim de resolver esse problema? Será que nós podemos nos agarrar, dizer que Deus é o nosso refúgio, nos esconder nele, viver de acordo com ele? E caminhando para o fim, por conta do nosso tempo, o assunto é muito bom, o nosso maior exemplo de sofrimento é Jesus Cristo. A gente falou que olhar para a Bíblia, né? A gente só olhou para Abacuque e Asaf, mas tem muitos outros, né? Poderia falar aqui de Jó, dentre outros. Mas Cristo também enfrentou o sofrimento, combateu na sua carne o pior vírus, né? De todos os tempos, como o Gabriel pregou num domingo, um dos últimos domingos, né, que estivemos congregando publicamente. O maior pecado que Jesus combateu, Gabriel está falando que João 20, a leitura obrigatória, foi o pecado. Ele se fez pecado por nós, né? Coloquei o texto aqui de Romanos 8, começa com a afirmação de que agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ele parece que, eu não estou com a Bíblia aberta, fala que o que estava enfermo na carne, né? Alguém lê aí para nós.
para não ficar nas minhas palavras. Romanos 8, do 1 ao 3. Pode ler? Pode. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana é fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Olha que forte esse texto. Então, a ovelha muda, né? Como diz Isaías, que impactou Pilatos, sofreu. E sofreu como homem. Eu acho interessante que, diferente de muitos mártires, né, que foram para a fogueira, foram para os seus martírios tranquilo e sereno, Jesus não. Jesus se mostrou e abraçou a humanidade. Marcos 14, 34 fala: minha alma está angustiada até a morte. Jesus transpira gotas de sangue. Ele foi para o Calvário, ele faz a oração: Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele se afligiu mesmo, ele passou pelo sofrimento, e que nos faz pensar que nós somos melhores do que Jó, melhores do que o próprio Cristo, ou melhores do que muitos que nos dias de hoje têm sofrido perdas irreparáveis de familiares ou perdas econômicas. Mas o que nos basta, meus irmãos, é abraçar mesmo a fé, tomar posse, né? Dessa fé que nos dá esse contentamento para viver esse momento e viver de acordo. Eu quero ler para vocês, nós já estamos caminhando para o final. Esse livro me abençoou muito. Pode falar? Tá me ouvindo? Sim, Júnior, beleza. Bom dia, galera. É interessante, cara, quando você fala, quando você levanta essa indagação, né? Qual a diferença, o porquê que um pode sentir uma dor e outra não. O Jade comentou também um pouco atrás aí sobre essa dúvida que ele tem, né? Estou jogando um texto aí, de Eclesiastes 9, 2 e 3, né? Quando o sábio ele vai falar dessa graça comum que a gente conhece, né? E tudo, lendo o texto para vocês aí, tá no chat. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. E também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. E há devaneios no seu coração enquanto vivem. E depois se vão aos mortos. A verdade é que todos nós aqui estamos expostos às mesmas condições. Muitos evangélicos ou religiosos se acham, né, superiores ou super-homens, né? Porque eu sou evangélico, porque eu sirvo a Deus, porque eu sou cristão, isso não vai acontecer comigo, nenhuma praga vai chegar à minha tenda, como nós falamos semana passada. E a verdade não é essa. Deus está no controle. Quando a gente vê ao longo da história do povo de Deus, seja no Velho, seja no Novo, culminando no exemplo de Jesus, Rian, que você acabou de nos dizer, a gente está exposto aos mesmos maus nessa terra. Deus é soberano, ele tem o controle de tudo. Tudo que ocorre aqui é para a glória dele. Então a gente pode descansar e entender que Deus está sempre no controle, seja em tempos de Covid ou de qualquer outra crise humanitária, nas nossas crises pessoais, individuais. Deus está sempre no controle, ele está trabalhando. Então a gente pode descansar nele. Deus é bom, né? Pessoal, Amém. Caminhando... Obrigado, tá, Júnior, pela contribuição. Caminhando, nós temos 5 minutos, eu vou ler 2 trechos de um livro e vamos para as aplicações. Eu preciso trazer as aplicações, né? E agora, e como nós vamos, a parte prática, viver de acordo com o que nós conversamos essa manhã. Um livro do Tim Keller, muito bom, depois eu mando a imagem para vocês, Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Ele traz dentro do livro a perspectiva de como os pagãos, né, outros povos e outras culturas enfrentaram e enfrentam o sofrimento, e como os cristãos. Vou ler 2 trechos para vocês, que num capítulo intitulado A Vitória do Cristianismo. Os primeiros oradores e cristãos não somente defendiam com vigor que os ensinamentos do cristianismo davam mais sentido ao sofrimento,
como também insistiam em apontar que a vida dos cristãos comprovava isso. Cipriano relatou que durante as terríveis pragas, os cristãos não abandonaram os entes queridos enfermos, nem fugiram das cidades, como fizeram quase todos os habitantes pagãos. Ao contrário, ficaram para cuidar dos enfermos e enfrentaram a morte destes com serenidade. Outros cristãos antigos, como fala na carta aos Romanos de Inácio de Antioquia e carta aos Filipenses de Policarpo, enfatizam a calma com que cristãos enfrentavam a tortura e a morte por causa da fé. Os cristãos usavam o sofrimento como prova da superioridade de sua crença, pois eram mais serenos diante do sofrimento do que pagãos. Um outro trecho aqui, e a gente vai para a aplicação depois: o sofrimento dissipa a ilusão de que temos força e competência para dirigir nossa vida e salvar a nós mesmos. As pessoas se transformam em nada por meio do sofrimento, de modo que possam ser preenchidas por Deus e sua graça. É da natureza de Deus, escreveu Lutero, criar algo do nada. Então, aquele que ainda não for nada, não pode ser transformado em algo nas mãos de Deus. Pensam demais, né? E aplicações para nós, o que devemos fazer para encerrar? Coloquei aqui uma das aplicações. Orar é a primeira coisa, meus irmãos, com certeza. É isso que os servos de Deus fazem em meio à crise. Abacuque, o Salmo 73 e outros exemplos nos mostram isso. Paulo fala disso. Jesus, frente ao sofrimento, foi buscar a Deus no jardim das aflições e lamentar, né, que, como o Janeirinho bem ressaltou, é diferente de murmurar. O povo de Deus se esqueceu dessa prática, né, essa contrição. O Salmo 137 é um salmo, talvez um dos que eu mais gosto, né, que fala que num momento de profunda tristeza, eles estavam longe da sua pátria, eles falam que eles penduravam as harpas nos salgueiros e choravam. Está faltando esse lamento para o povo de Deus, né? A Bíblia tem um livro de lamentações. Quem devemos ser? Servo de Deus, luz e sal, né? Está um pouco genérico, mas é homens de fé que vivem pela fé, é salgar, mostrar a esperança nesses dias. E quais os nossos objetivos? É proclamar, né? O Salmo 73 termina ele falando isso, proclamar todos os feitos do Senhor, né? Socorrer aqueles que precisam e manter a nossa fidelidade, meus irmãos, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas e ser igreja. O que é ser igreja? A igreja física agora é ser um local seguro, né? De abrigo para aqueles que sofrem. Se vocês forem um pouquinho mais sensíveis, vocês vão ver que tem muitas pessoas ao nosso redor sofrendo, e a gente pode ser sal e luz. E o último, a pergunta: em que eu tenho falhado? Ao terminar essa live aqui, que você ore a Deus e pergunte: Senhor, em que eu tenho falhado em viver pela fé? Que Deus nos abençoe e nos conduza no restante desse dia aí, no restante dessa lição. Vou tentar digitar a lição e mandar para vocês depois aí. Deus nos conduz em graça. Vou estar orando e encerrando o chat. Senhor, te louvamos, meu Pai, por essa manhã, pela sua graça, meu Pai, que nos cobre. Senhor, pedimos que o Senhor nos ensine, meu Pai, a viver pela fé, e esse viver, meu Pai, seja diferente, que a gente seja, meu Pai, sal e luz, que a gente venha, meu Pai, impactar aqueles que sofrem, aqueles que não têm a esperança em Jesus Cristo, meu Pai. O Senhor venha corrigir, meu Pai, a nossa perspectiva, o nosso olhar. Em nome de Jesus Cristo te oramos e te louvamos, meu Pai. Amém. Pessoal, paz e graça, Deus abençoe o nosso dia. Valeu.